Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a unidade de centro cirúrgico. Eu vou começar falando sobre as considerações iniciais. A gente vai chegar a comentar sobre estrutura física. Também vamos abordar sobre os equipamentos e a paramentação da equipe que vai estar circulando nesse setor, tá? Então, como a gente já sabe, comentou em sala de aula, né, virtual, a unidade de centro cirúrgico ela é composta por 3 áreas, que é o centro cirúrgico propriamente dito, que a gente chama a sigla você pode encontrar como CC, pela recuperação pós-anestésica, que é a RPA, e pelo centro de materiais e esterilização. Então, esses 3 compõem a unidade de centro cirúrgico, eles se complementam para um bom funcionamento, para poder, inclusive, cumprir com a definição da unidade, que seria o quê? De acordo com a Anvisa, é definida como um conjunto de elementos destinados à atividade cirúrgica, à recuperação anestésica e ao pós-operatório imediato. Então, isso tudo é graças a esses 3 setores que vão atuar conjuntamente, compondo a unidade de centro cirúrgico. Então, como vocês estão entendendo aí, é uma organização complexa, né? A gente precisa de um bom funcionamento, essa dinâmica em funcionamento para que o paciente cirúrgico ele seja bem assistido. E esse setor possui características e assistência especializada. Então, vão ter cuidados específicos nesse setor, né, diferenciados, onde você só vai encontrar no setor, né, da unidade de centro cirúrgico, né? Então, é de grande importância que o profissional ele esteja habilitado, né, esteja capacitado para trabalhar e atuar nesse setor. Aqui, novamente, ele cita sobre o conceito, né, da unidade de centro cirúrgico, e agora a gente vai para os objetivos. Então, aquele conceito a gente já falou no primeiro slide, por isso que eu passei, tá? Então, gente, nós temos 4 objetivos, tá bom? Vamos começar com os 2 primeiros. Então, um dos objetivos da unidade de centro cirúrgico é prestar assistência integral ao paciente cirúrgico em todo o período perioperatório. Como assim prestar assistência integral? Porque, gente, a gente tem que observar o paciente de uma maneira geral, não somente a questão física, a questão orgânica, como também a questão emocional, psicológica, até porque todo mundo sabe do conceito de saúde, que não é simplesmente a ausência de doença, mas o bem-estar, né, biopsicossocial. Então, olhar o paciente de acordo com as necessidades, né, que podem interferir no ato cirúrgico, né? Então, em todo o período perioperatório. E o que seria esse período perioperatório? Compreende toda a experiência cirúrgica, desde o pré, né, desde a indicação cirúrgica pelo médico, até o pós-operatório, quando o paciente ele for, né, ser avaliado pelo cirurgião que realizou a cirurgia, tá? E então essa experiência inteira compreende o período perioperatório, tá? Desde o pré ao pós. Então, assistência integral a esse paciente cirúrgico em todo o período perioperatório é o primeiro objetivo. Segundo, proporcionar recursos humanos e materiais para que o ato cirúrgico seja realizado dentro das condições ideais, técnicas e assépticas. Então, ele quer dizer o quê? A gente tem o objetivo, né, de proporcionar esses recursos. Não adianta eu ter um material completo, né, toda a estrutura física funcionando e não ter minha equipe. Se faltar um anestesista, não tem como a gente substituir a função, né, desse anestesista, porque toda equipe tem as suas atribuições específicas e cada um vai estar no seu devido lugar, né? Não tem como o cirurgião desviar a atenção da cirurgia para fazer o processo anestésico, nem vice-versa, né? Então, a equipe tem que estar completa. E outra questão são os materiais. Então, se esse material não estiver devidamente esterilizado, se não houver disponibilidade desse material, né, não vai ter cirurgia também. Então, se a gente garantir essas 2 questões, né, o ato cirúrgico ele vai conseguir ser realizado dentro das condições ideais. Então, esse é o segundo objetivo, tá? Proporcionar recursos humanos e materiais para que a cirurgia aconteça nas condições ideais, técnicas e assépticas, longe de infecção. Terceiro objetivo,
favorecer o ensino a fim de contribuir para a formação e aperfeiçoamento de recursos humanos. Então, como eu falei para vocês, todo hospital, na verdade, funciona como uma área de ensino, né? A partir do momento que existem profissionais ali observando a rotina, participando da rotina, atuando naquele setor. Então, a gente está formando profissionais, se já são profissionais formados que estão ali para se aperfeiçoar ou se capacitar, então a gente vai ter esse objetivo de ensino dentro do setor de cirurgia, né? Então, tanto faz a gente ter acadêmicos de medicina, como de enfermagem, técnico, tá? Então, a gente pode encontrar várias pessoas que estão ali para aprender, tá? E em quarto e último lugar, propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisas no sentido de aprimorar conhecimento técnico-científico e melhorar a assistência prestada. Então, gente, como o hospital como um todo também vai favorecer ao processo de desenvolvimento de pesquisas, tá? Então, tudo isso para quê? Para aprimorar o conhecimento. A partir do momento que existem pessoas ali buscando entender as problemáticas, né? Fazendo suas análises através de pesquisas, a gente pode ter a evolução de algum método, de alguma técnica, né? E o meio científico ganha com isso. Então, é o último objetivo, não menos importante, propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisas, claro que com aquele cuidado ético, né? De cuidar de vidas, né? Então, passando para o próximo ponto, a gente vai falar sobre localização, tá? Como deve ser a localização da unidade de centro cirúrgico. Ela deve ocupar uma área independente da circulação geral, ficando assim livre do trânsito de pessoas e materiais estranhos ao serviço. Então, não vai existir uma situação em que você vai entrar no hospital direto no bloco cirúrgico, você vai abrir uma porta, eita, estou no meio de uma cirurgia. Nunca você vai encontrar essa situação, porque ela vai estar numa área independente. Só quem vai circular ali são profissionais da área, profissionais que trabalham no bloco, né? Ou pacientes que estão ali para serem submetidos à cirurgia e possivelmente, em alguns casos, né? Pode ser que haja autorização da entrada de algum acompanhante para assistir o procedimento. Mas nem, por exemplo, a maca que o paciente, né, circula nos corredores das enfermarias do hospital em geral, entram no bloco, né? A gente sabe que tem um setor ali chamado de trocar macas. O paciente chega com um maqueiro no corredor e aí outro maqueiro que trabalha exclusivamente dentro do bloco vai receber esse paciente já com a maca que circula apenas na unidade, e quando ele encaixa, apenas o paciente passa. Então, nem as rodinhas da maca que estava no hospital, né, circulando nos corredores do hospital, vão poder entrar. Então, é uma área restrita mesmo de materiais e pessoas estranhas ao serviço. Então, outra questão, ele deve possibilitar acesso livre e fácil de pacientes que provenham de unidades de internação cirúrgica, pronto-socorro e terapia intensiva. Então, ele quer dizer o quê? Existe uma unidade de internação onde os pacientes que vão ser submetidos ficam internados aguardando, realizando os cuidados do pré-operatório imediato, para quando chegar a hora exata da cirurgia serem encaminhados para o bloco. Então, essa unidade de internação cirúrgica tem que ficar perto do bloco, tá? A emergência, que no caso ele citou como pronto-socorro, também tem que estar próxima, porque a qualquer momento pode chegar um paciente, né, que venha com a facada, com um tiro, um ataque de tubarão, queimadura, enfim, diversos tipos de situações de emergência que seja necessária a intervenção cirúrgica. Então, para facilitar o atendimento, para acelerar, né, o tempo de atendimento, a unidade tem que ficar próxima da emergência. Então, tanto faz o paciente chegar e dar tempo de levar para o bloco, e às vezes nem isso, né? De acordo com o risco de vida, a gente pode realizar a cirurgia até mesmo na própria emergência, mas para facilitar o fluxo do paciente, a gente tem que manter próximo, tá? Na unidade de terapia intensiva, que é a UTI, nós temos pacientes ali instáveis, né? Então,
Pode acontecer de algum paciente precisar de alguma intervenção cirúrgica, portanto, o setor ele deve estar próximo da sala de cirurgia, bem como o paciente pode ser encaminhado da sala de cirurgia direto para a UTI. Pode ser um paciente que intercorreu, um paciente que precisa de um acompanhamento a longo prazo, né, mais intenso e próximo, por isso o setor deve estar perto. E aí, gente, é importante a gente entender também sobre isso, a diferença das áreas que existem no hospital. Podem ser classificadas como críticas, semicríticas e não críticas, tá? Qual vai ser a diferença dessas três? Qual o critério para a gente poder separar uma área da outra? A capacidade, a probabilidade de infecção, tá? Seja para o paciente como profissional. Então, na área crítica, são ambientes onde existem maior probabilidade de infecção, onde se realizam procedimentos. Então, gente, em geral, essas áreas críticas são lugares que ou a gente vai ter procedimentos invasivos, ou a gente tem um paciente crítico que está vulnerável ao quadro de infecção, ou um paciente que potencialmente pode transmitir doenças infecciosas a outras pessoas, né? Então, de alta transmissibilidade no caso. Então, a gente tem como, por exemplo, uma área crítica, o próprio bloco cirúrgico, porque tem chance de infecção? Tem, até porque a gente vai realizar procedimentos invasivos. Já na área semicrítica, gente, a gente vai ter os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade ou doenças não infecciosas. Então, todo o setor do hospital que possui pacientes com essas características de doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas, a gente vai considerar semicrítica. E a área não crítica, por sua vez, são todos os demais compartimentos que não são ocupados por pacientes ou onde não se realizam procedimentos de risco, tá? Então, nesse material de vocês vão ver a lista de áreas que a gente pode considerar como área crítica, uma lista de áreas semicríticas e não críticas, tá? Então, se você está aí no YouTube e quer dar uma lida mais devagar, pode dar um pause, né, anotar. Se você já viu, já tem o material, não precisa pausar esse vídeo, mas aqui é só para vocês entenderem. A gente tem UTI, neonatal, unidade de queimados, bloco cirúrgico, unidade de isolamento, sala de hemodiálise, CME, banco de sangue, área suja da lavanderia, farmácia no local de preparo de nutrição parenteral total, serviço de nutrição e dietética para preparo de nutrição integral, laboratório de patologia clínica. Então, vejam que são setores que ou vão ser realizados procedimentos invasivos, ou vão existir pacientes críticos, né, com vulnerabilidade à infecção, tá? Ou unidades que vão lidar com medicações ou nutrições que vão entrar em direto contato com os vasos sanguíneos, corrente sanguínea, e não pode existir fonte de contaminação, porque senão a gente pode gerar uma infecção generalizada, tá? Área semicrítica. Gente, a área semicrítica, por sua vez, ela vai ser todos os compartimentos que tem pacientes, tá? E mais de baixa transmissibilidade ou de doenças não transmissíveis. E aí, enfermaria, farmácia, só que a farmácia, diferente daquela que a gente viu na área crítica, é a parte só de diluição, né, preparação de medicamentos, então o risco não é tão grande, né, de contaminação, infecção. Banheiros e ambulatórios. Áreas não críticas, a gente vai ter serviço administrativo, almoxarifado, secretaria, serviços de apoio, né, seja de raio-x, ultrassom e etc, tá? E aqui, gente, a gente vai entender um pouco da estrutura física. Por falar nisso, eu vou tentar deixar aqui na descrição um vídeo muito interessante que mostra a unidade de centro cirúrgico na prática, tá? Porque às vezes a gente fala aqui, mas vocês não têm ideia do que é, né? Só com a gente explicando verbalmente. O visual ajuda muito, mas vamos ler aqui. A estrutura física do centro cirúrgico possui algumas salas que são obrigatórias. Então, como vocês já sabem, a gente não entra no bloco com a roupa que a gente veio de casa, né? A gente não pode entrar com essa roupa porque é fonte de infecção. Então,
a gente tem que entrar primeiro, logo de início, no vestiário. Então, no vestiário, a gente vai ter, né, a possibilidade de trocar aquela roupa pela roupa específica do bloco. Lá tem banheiro, tem chuveiro, tem pia, tem os armários para guardar material. E quando a gente se arruma, né, você pode entrar ou pelo vestuário feminino ou masculino. Saindo desses vestiários, você vai ter acesso aos EPIs, né, para você poder compor a paramentação com propé, touca, máscara, certo? A gente vai ter uma sala administrativa, e nessa sala administrativa a gente vai ter a função, né, da parte burocrática, né, do setor. Temos a área de recepção de paciente, né, onde a gente vai receber, né, a sala de espera, seja para os acompanhantes, área de escovação ou lavabo, ou seja, onde os profissionais vão digermar para poder atuar na cirurgia diretamente. Sala de cirurgia, onde de fato vão acontecer as operações, e diversas salas que vão ser utilizadas para guardar os seguintes materiais, né? A gente vai ter uma sala para guardar medicamento, então a gente usa uma infinidade de drogas durante a cirurgia, principalmente o anestesista, né? Ele vai estar ali justamente para controlar hemodinamicamente o paciente, né? Os padrões vitais, ventilatórios, enfim, gente. As medicações que ele vai utilizar para analgesia, a gente precisa de uma sala para estoque de medicação. Só citei exemplos, tá? Eu não disse que são esses tipos de medicação, não. Sala para guardar material de anestesia, para estocar material estéreo, sala para depósitos de gases, aparelhos e equipamentos sobressalentes, né, que estiverem sobrando, para na falta a gente poder repor, ou para armazenar aqueles que estão com defeito para manutenção. Então a gente tem uma sala para guardar. Rouparia, onde a gente vai poder ter a roupa do profissional do paciente. Sala de material de limpeza, então a equipe de higienização vai ter um lugar armazenado para os equipamentos de limpeza mesmo. Sala de expurgo, sala de estar para funcionário. Sala de expurgo, vocês sabem que é destinada para a gente desprezar o conteúdo contaminado, né? A copa, justamente para o profissional não precisa sair do setor para se alimentar em outro lugar, então para ele não precisar trocar de roupa, né? Todas as vezes que precisar se alimentar, então lá na estrutura física possui essa copa. E a sala de recuperação pós-anestésica, certo? Então essas estruturas existem na unidade, tá? E eu vou dar uma pausa nesse vídeo, vou dividir ele em duas partes para não ficar tão extenso e para vocês conseguirem digerir e, se for o caso, assistir o vídeo até vocês entenderem todos esses setores que existem, tá? A partir do segundo vídeo vocês vão ver com relação à estrutura, como deve ser o tamanho dessas salas, né? O que é preconizado para piso, parede, porta, janela. Então, pegue material até aqui, estudem, se for o caso, voltem, né? Quantas vezes for necessário para entender o que foi dito, tá bom? Então, beijo, até a próxima!